Eu gostaria de trazer uma palavra que está no meu coração, bom tempo para falar para a juventude, como a irmã disse que hoje seria um trabalho também voltado aos jovens. E eu tenho essa palavra no coração guardada há um tempo para falar à juventude. E aproveitando também o ensejo da matéria da IBD, desse domingo, foi falado sobre a banalização da graça. E o Senhor envolveu meu coração nesse texto. Eu quero trazer algumas coisas que o Senhor tem falado no nosso coração para edificar os amados. Leia comigo Tito, capítulo 2, e o versículo 11 em diante. Amém? Minha tradução é a NAA, a Nova Almeida atualizada, e diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. 15. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Glória a Deus. Um texto muito lindo e como chave, né? Um versículo chave de ouro é o versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. O pastor comentou sobre uma pergunta feita a respeito da defesa da fé. Eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, porque ainda sou jovem e me sinto jovem, amém? Glória a Deus. Bom, meus 16 anos, vocês conhecem a expressão crente Raimundo? Conhece? Pois bem, este era eu, um pé na igreja, né? Na verdade o dedo mindinho na igreja e o corpo todo, né, no mundo, muito envolvido com as coisas dessa terra. Mas eu amava a IBD, gostava de ir para a escola bíblica dominical, né? O Senhor sempre colocou isso no meu coração, minha mãe sempre crente. E aí um jovem fez uma pergunta para mim, estava o meu cunhado e esse jovem discutindo sobre a igreja pentecostal, não saber explicar a salvação de Jesus, explicar o que significa a cruz de Cristo, ou o Jesus na cruz do Calvário. E ele me fez essa pergunta e eu respondi exatamente tudo que o irmão passou. Eu respondi 25 coisas e não respondi o que deveria ser respondido. Na verdade, eu falei dos sentimentos que estavam ali, mas não falei da obra de redenção de fato. E o pastor trouxe isso e me lembrou. E eu lembrei do texto de Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. Atos nós temos como o ponto central do pentecostalismo. Somos pentecostais porque existe Atos 2 no Pentecostes. A casa se encheu da glória de Deus. Os irmãos viram línguas repartidas como de fogo, começaram a falar em outras línguas. As pessoas ouviam da maravilha de Deus nas suas línguas nativas. Aquilo nos envolve, é extraordinário. Só que não para naquilo ali o pentecostalismo. Ali é o começo, é a chama, é o acender do pentecostalismo. E o pentecostalismo de fato vai estar o cerne dele de fato estará no versículo 42. E perseveravam na doutrina e na oração, e no partir do pão e na comunhão, todos os dias. E os irmãos tinham tudo em comum, singeleza de coração, enfim, pentecostal, que não gosta de ensino, de doutrina, de oração, é pentecostinha. Pentecostal, de verdade, gosta do fogo da oração, do fogo da palavra, do fogo das línguas, do fogo do poder, do fogo do ide. Esse é o pentecostal de verdade. Amém? Então seja pentecostal em nome de Jesus. E não pentecostinho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bom, a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela foi escrita aproximadamente 63 a 66 depois de Cristo.
É um período que alguns historiadores dizem que Paulo foi solto por um tempo por não haver acusadores da sua primeira prisão. E passou a fazer algumas viagens, então ele vai escrever nesse tempo interino, 2 cartas, a terceira talvez na sua segunda prisão, que é a 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Nessa sequência, assim mesmo, foram escritas, é tida como carta pastoral, porque o apóstolo Paulo, como ele diz lá em Filemon, eu, Paulo, velho, já não tinha condição de estar em todas as igrejas, trazendo a palavra, pastoreando com toda a sua força e vigor. Mas ele estabeleceu jovens obreiros, Tito, Timóteo, Tíquico, enfim, outros obreiros, para cuidarem da obra do Senhor. E ali eles foram enfrentando diversas dificuldades morais, intelectuais, religiosas, perseguições religiosas. E as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas de orientação para que esses pastores e a sua igreja andem conforme a vida cristã pede para eles andarem. Para vocês verem como isso é muito forte, 1 Coríntios, Paulo fala de várias questões de relacionamentos sexuais ou de relações ilícitas. Paulo fala de um incesto da madrasta com um menino, com um jovem. Também fala da prostituição. E os coríntios, preste bem atenção nisso, os coríntios eram conhecidos por causa desse lado aflorado das suas relações ilícitas e imorais. E quando alguém dizia esse termo, corintianizar, é porque estava falando das relações imorais ilícitas. Não sei se tem algum corintiano aqui, mas se tem, já pega a dica. E na igreja onde Tito pastoreava, que era a igreja que estava em Creta, eles também tinham um nome para dar para eles, devido à sua imoralidade, que era cretenizar, ou cretetizar. Porque eles eram muito mentirosos. Eles não eram homens de confiança, eram falsos. Então veja, toda a questão ideológica, moral, filosófica de cada região que a igreja foi plantada, exercia que os discípulos, que os apóstolos do Senhor, que os enviados, os pastores, os cooperadores, os obreiros, eles fossem dedicados ao ensino da palavra de Deus, para que o coração da igreja, que ali estava plantada, se amoldasse na forma do coração de Deus. A gente vê o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, trazendo o sermão da montanha. Jesus tem muita semelhança com Moisés, na questão de tipologia. Moisés é um tipo de Cristo, ele vai apontar para Cristo. Moisés, ele tira o povo do Egito, e depois Deus dá os 10 mandamentos, e aí se desdobra em outros 613, para que o coração do povo agora que saiu do Egito também saísse de lá. Porque o povo, quando teve a oportunidade de pecar, pecou, fez bezerro de ouro, e adorou aos deuses que estavam no Egito. Jesus, por sua vez, sendo a resposta da sombra da pessoa de Moisés, apontando para Cristo Jesus, Jesus faz diferente. Enquanto Moisés tira o povo do Egito, para depois tirar o Egito do coração do povo, Jesus faz diferente. Jesus vem até a terra para tirar o coração da terra, da igreja, tirar a igreja da terra, o coração da igreja, das coisas dessa terra, para depois tirar a igreja daqui no arrebatamento. Jesus começa pregando a seguinte palavra: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O coração da igreja vai ser moldado ao coração de Cristo. Então primeiro Jesus está tirando o mundo do coração da igreja, para depois tirar a igreja desta terra e morar com ela na eternidade para todo sempre. E o que os apóstolos estão fazendo é exatamente isso. Paulo tem uma missão de ensinar, educar, de pregar a palavra de Deus. Ele foi um vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios. É o que está lá em Atos capítulo de número 9. Pois bem, Paulo aqui, sabendo das dificuldades que haviam na igreja de Creta, onde Tito por um tempo foi pastor, foi líder daquela igreja, Paulo vai trazer ensinamentos ricos nessa carta, para que a igreja seja fortificada. E no capítulo 2, no versículo 11, Paulo vai falar da graça. Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o teólogo da graça. Paulo é o pregador da graça. Paulo entende a graça de uma forma tão especial, tão profunda, que
todas as vezes que ele vai saudar, ele saúda, quase em todas as vezes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai entender que a graça é um elemento fundamental para que a igreja exista, para que a igreja continue o seu propósito e para que a igreja chegue até a eternidade, aonde é o objetivo final de todo crente. Paulo entende a graça, ele prega a graça. Paulo tem até uma discussão em relação a isso com os judeus ou judaizantes daquela época, que uns queriam pela lei, mas Paulo disse, não, a salvação é pela graça. E Paulo vai trazer a graça aqui nesse contexto de uma forma diferente. Não só o de ser salvo pela graça, mas o também de viver na graça. Paulo no versículo 11 diz, a graça salvadora. Paulo está falando de uma graça que salva, mas no versículo 12, Paulo fala de uma graça que educa. E é exatamente nesses dois paradoxos que eu quero trazer a mensagem do Senhor para vocês. Vivendo a graça salvadora. Não é só receber a graça salvadora, mas viver na graça salvadora. Porque os cretenses que estavam cretetizando ali, eles estavam absorvendo a graça, mas a graça não estava no dia a dia deles. Então Paulo vai lembrar o que é esta graça, e o que esta graça educa para os irmãos que estavam ali em Creta. E o que é que essa graça fala? É exatamente o que Paulo traz aqui. Paulo diz o seguinte, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O primeiro impacto da graça é trazer salvação. A palavra graça, tanto no hebraico quanto no grego, está intimamente ligada à benevolência, favor imerecido e até mesmo gratidão. A graça é um atributo do Deus gracioso que nós servimos. Nós só temos graça porque Deus é graça. E a graça está em Deus. E Deus comunica esta graça a nós. E essa graça que está em Deus, a parte do princípio de que Deus é amor. Deus é eterno. Deus é amor e Deus é gracioso. Então, desde a eternidade, desde sempre, desde Deus, do próprio Deus, Deus é amor. E Deus transmite o seu puro amor através da graça. A graça é o favor imerecido, mas a quem? Por quem? Para quê? Para que existe essa graça? O que é a graça do Deus gracioso, desse Deus que tem um amor puro? Essa graça, esse favor imerecido é para alguém que não merece e além de não merecer, fez de tudo para não merecer, lutou contra aquele que está favorecendo. A graça do Deus gracioso ama aquilo que não é amável, ama aquilo que deveria ser desprezado por causa do pecado, ama aquilo que deveria ser colocado no inferno, mas a graça de Deus demonstra o amor de Deus pelo pecador. É esse Deus gracioso que vai manifestar, revelar. A palavra manifestar aqui é trazer visivelmente, revelar, ou até mesmo descortinar, em algumas traduções pode-se usar dessa forma. O que Paulo está dizendo é que esse amor de Deus, essa graça, esse favor imerecido, foi visivelmente visto e manifestado a todos os homens. E ele dá um adjetivo a esta graça, é uma graça salvadora. Existem dois tipos de graça, graça comum, é a graça que todos os homens experimentam. É o acordar, o levantar, o respirar, o comer, o trabalhar. Isso é graça comum, é comum a todos. A graça de poder vir à igreja, ou até a graça de rejeitar de vir à igreja. Isso é graça comum, mas existe uma graça especial. E essa graça especial é a graça salvífica, que traz salvação. E essa graça salvífica foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vimos ele na sua plenitude, em graça sobre graça, porque a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. João andando com Jesus Cristo, em todos os momentos que ele passou com Cristo, ele viu graça. Ele viu graça quando Jesus transformou a água em vinho. Ele viu graça quando Jesus multiplicou os pães. Ele viu graça quando Jesus falou com a pecadora. Ele viu graça quando Jesus lá na cruz do Calvário disse:
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. João viu e resumiu: eu vi graça sobre graça. E assim não é diferente na nossa vida, meus irmãos. Todo dia é graça. Acordamos pela graça, caminhamos pela graça, trabalhamos pela graça de Deus, se alimentamos pela graça de Deus, vivemos, estamos no culto e vamos para o céu por causa da graça de Deus. E essa graça é Jesus. Só que Paulo vai funilar. Paulo diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus Cristo, o resumo da obra de Jesus, o resumo do plano divino, João 3,16. O que essa graça veio fazer? O que Jesus veio realizar pela graça de Deus? Que favor é esse? Que presente? Que dom? Como que Deus vai favorecer o homem através de Jesus? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta graça é capaz de enviar Jesus na cruz do Calvário. Esta graça salvadora manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo é capaz de um amor incondicional para ir até a cruz e morrer por aquele que não merece a santidade e a salvação de Jesus. Esta é a graça salvadora que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14, leia comigo: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo por nós para nos remir. Esta graça veio nos comprar. Essa graça veio nos remir. Essa graça veio trazer a redenção. Essa graça do Senhor Jesus Cristo, revelada, manifestada a toda a humanidade, traz a possibilidade de salvação daquele que estava a caminho do inferno, daquele que estava a caminho da morte eterna. Aí vem Jesus, desce numa manjedoura, anda nos caminhos dos homens, come o que o homem come, veste o que o homem veste, sobe na cruz que era do homem, substitui o homem na cruz do Calvário, morre por ele, ressuscita e diz: agora os homens têm a possibilidade de salvação. Essa graça é imerecida, incondicional e gratuita, dada a todos os homens. Lá em Isaías 64, verso 6, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Olha o tamanho da graça de Deus. O seu pastor sabe, quem vem na EBD com o pastor sabe também. Trapo de imundícia é o que eles enrolavam nas lepras, nas feridas que as lepras traziam. E trapo de imundícia também é o pano com que as mulheres passavam seu período menstrual. Isso é trapo de imundícia. E isso é a nossa justiça diante de Deus. Não tem valor algum, suja, imoral, mas ainda assim a graça de Deus se revelou para mim e para você. A graça de Deus, que é incondicional, não tem condição de justiça a nós, é uma graça imerecida, não tem méritos algum em nós. O salmista no Salmo 49 e o verso 6 a 8 vai dizer que ele não teme os homens que têm as suas riquezas, porque toda a riqueza do homem junta, que é um resumo dessa passagem, toda a riqueza do homem conjunta não consegue remir a alma do seu irmão para que ele viva eternamente. O que o salmista está dizendo é: podem todos os ricos juntarem todas as suas riquezas e não conseguirão pagar o preço pela alma de um ser humano. Aí vem a graça do Senhor Jesus Cristo e com sangue precioso paga o preço pela minha e pela tua alma, pois não foste comprado com ouro e com prata, mas com precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa graça é gratuita. Isaías capítulo de número 55, versículo 1: vinde, vós que estáis com sede, vós que não tem dinheiro, vinde
e comprai. A graça dá acesso à salvação a ricos e a pobres, a grandes e a pequenos, a poderosos e a fracos. A graça de Deus está gratuita para mim e para você. Para quem quiser aceitar essa graça, não precisa pagar, não tem justiça própria, não tem mérito próprio, é tudo graça, graça sobre graça. E essa graça foi revelada lá em Efésios, capítulo de número 2 e versículo 8. Porque a salvação vem pela fé, a salvação vem pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas para que através dessa graça todos possam praticar boas obras. Você está sentada nessa cadeira, nós estamos sentados aqui, nós fazemos parte desta igreja, nós fazemos parte da igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos morar no céu, porque de forma imerecida, incondicional e gratuita, o Senhor nos amou por sua graça. Isso é motivo para você exaltar, pular no pé só, falar em mistério e pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa graça te alcançou, e essa graça se torna preciosa, porque é uma graça que não tem homem algum. É uma graça salvadora, preciosa, sofredora. É uma graça que merece ser amada e respondida com gratidão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10: sou o que sou, mas não por mim, contudo pela graça de Deus. E eu trabalhei mais do que todos os outros, não por causa das minhas forças, mas por causa da graça de Deus. Paulo em 1 Coríntios 6:1 vai dizer que a graça de Deus não seja em vós vã, não seja vazia. Quem aqui pega transporte público? Quem aqui pega trem? O vão entre o trem e a plataforma. O que há entre um trem e a plataforma? Há um vão. O que há neste vão? Nada. Não há nada neste vão. E Paulo está ensinando que pela graça ele trabalhou, pela graça ele pregou, pela graça ele amou, pela graça ele ajudou, pela graça a vida dele não foi vazia, teve frutos espirituais, teve ação de graça, teve obra de Deus. Você recebeu a graça? Então frutifique na graça do Senhor Jesus Cristo. Trabalhe nessa graça do Senhor Jesus. Seja grato a esta graça, vindo na EBD, na oração, na doutrina, pregando a palavra, ofertando, orando pelas almas. Seja grato pela graça de Deus na sua vida. Esta é a graça salvadora e ela vai envolver toda a nossa vida. O preço e o custo da graça é esse. O preço e o custo da graça é exatamente esse. Que ele vai envolver todas as áreas da nossa vida. Não vai ficar uma área da nossa vida que não seja permeada pela graça. E que a graça entrando não vai querer transformar conforme os moldes do Senhor Jesus Cristo. E esta graça preciosa era tida por muitos que estavam ali em Creta como uma graça barata. E Dietrich Bonhoeffer, sem querer citar teólogos aqui, mas ele vai trabalhar esse conceito. Qual é a graça barata? É a graça que não ora. É a graça que não tem discipulado. É a graça que vai carregar a cruz no brinco da orelha, mas não vai carregar no coração. É uma graça que não crucifica desejos, paixões. A graça que não muda, que não transforma. É a graça que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Essa é a graça barata. É a graça que, não querendo julgar, mas muitos do worship seguem esta graça. É a graça que muitas igrejas aí fora chamam de hipergraça, uma graça abundante, que continua pecando para que a graça continue sendo abundante. Paulo diz que não. Que diremos, pois, irmão? Continuaremos pecando para que abunde graça? De maneira nenhuma. É viver no Espírito, é andar no Espírito, é saber reconhecer o valor da graça. E a graça preciosa é aquele bom tesouro no campo, daquela parábola em que o comprador vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno e ficar com a graça. É a graça do discipulado, é a graça da cruz, é a graça da santidade, é a graça da renúncia. Essa é a graça salvadora do Senhor Jesus. E esta graça que foi derramada na cruz do Calvário, e por isso ela é preciosa, porque custou para Deus enviar o seu próprio Filho, custou para Jesus a sua própria vida, custou para Jesus ouvir as injúrias que era para mim e para você, os pecados que eram meu, que eram seu, uma maldição que era minha e sua, caíram sobre Jesus. Por isso ela é preciosa, pois custou preço de sangue. E a forma como eu trato esta graça
vai mostrar se de fato eu a entendi ou se eu não reconheci o que Jesus fez na cruz do Calvário. É esta graça que foi pregada na cruz do Calvário. É esta graça que está ali pregada aos quatro cantos dessa terra, em todos os idiomas, praticamente, línguas principais, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus enviando o seu Filho, o Cordeiro de Deus, inocente, Isaías 53, versículo 5, carregando os meus pecados, as minhas iniquidades, para que hoje, pelo castigo que nos traz a paz, que caiu sobre ele, eu pudesse ter comunhão com Deus. E a forma como eu trato essa graça, repito, é a forma como eu entendo Jesus. E muitos jovens, aqui pegando mais pro lado dos jovens, só vocês dois cantaram, mas tem mais jovem aí, que eu sei, eu vi, tá na cara, né? Tem mais jovem, Boaz é um deles, né, Boaz? Glória a Deus. Maravilha. Quando o jovem entende essa graça, quando o servo de Deus entende essa graça, quando o homem de Deus reconhece essa graça, o poder que ela tem, a vida que ela traz, essa graça vai transformar a sua história. Todos os homens que foram avivados pela graça do Senhor Jesus, que encontraram essa graça, está aí, história da igreja, Lutero, John Wesley, Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, o próprio Gunnar Wing, Daniel Berg, a Frida, todos estes homens que encontraram com esta graça, entenderam essa graça, revolucionaram a história e revolucionaram a geração que eles estavam passando. É pelo conhecimento da graça que os jovens da assembleanos vão transformar esta terra. É pelo conhecimento da graça e o reconhecimento da graça que nós vamos colocar essa terra de cabeça para baixo. Se aquilo que é pecado hoje é normal, vai virar normalidade. Aquilo que pode hoje não poderá mais, por causa da graça de Deus no nosso coração. E Paulo vai dizer no versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 12, leia comigo novamente, irmão. Paulo vai dizer, ela nos educa, ela quem? A graça, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Paulo está dizendo que esta graça salvadora, ela educa, ela ensina. A palavra aqui para ensinamento é a mesma de pedagogo, que vem de paidel no grego. Esse termo diz de alguém que vai conduzir uma criança até o ensino, de alguém que vai até mesmo corrigir, admoestar, exortar com mais severidade, para que a criança aprenda o caminho. A graça de Deus salvadora, ela vem até as nossas vidas, faz a obra mais linda nessa terra, ela transforma, ela tem poder de transformar uma pessoa, transformar de um pecador imundo, de um crente raimundo, em um pregador da palavra. A graça de Deus faz coisas extraordinárias, só que essa graça vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir no caminho de Cristo, vai nos conduzir nos passos de Cristo, vai nos conduzir na retidão e na justiça que está na palavra de Deus. Esta graça educa. E o que essa graça educa? Ela educa o que ela quer. O tempo que está aqui e a forma do verbo que está aqui é nominativo no grego, que quer dizer que a graça é o sujeito da ação e não aquele que recebe a graça. E o que isso tem a ver com nós? Que é a graça que faz a ação de educar, e não sou eu que ensino a graça. Hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia as pessoas querem ensinar o que a graça pode permitir. Não, pelo contrário. É a graça quem demilita, quem limita o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu faço e também o que eu não faço. A ação de ensinar está na graça de Deus e não em mim. E o que eu tenho que ser? Submisso à graça de Deus, ficar debaixo da graça de Deus, aos pés da graça de Deus, para que ouvindo o que a graça de Deus me ensina, eu siga os caminhos do Senhor Jesus. Eu estava com muita dificuldade de trazer essa palavra, o pastor disse culto de ensino e o irmão cantando da graça. Agora a responsabilidade é com Jesus, ele que mandou. O que Paulo está dizendo que a graça ensina? Paulo está dizendo que a graça ensina a renegar as impiedades e as paixões mundanas. Isso aqui é sério. Esse termo impiedade aqui, no grego, significa uma oposição direta a Deus, uma incredulidade, uma vida oposta a Deus. E esse termo paixões mundanas que está aqui, é todo desejo desenfreado ou não, que a pessoa tenha por questões imorais. Eu quero que você, meu irmão, faça uma reflexão, você, minha irmã, jovem, faça uma reflexão do mundo que você vive, da escola que você frequenta,
do bairro em que você mora, da cidade em que você está, até mesmo das séries, dos filmes, novelas, tá bom, vai, novelas também que você assiste, ou de qualquer coisa que você tenha na mão, na internet. Veja o quanto de oposição a Deus está neste mundo. Veja o quanto de imoralidade está neste mundo. Haja vista que uma cantora brasileira foi reconhecida mundialmente porque sabe rebolar e não porque tem conteúdo nas suas canções. Este é o mundo que nós vivemos, que aplaude o pecado, que acolhe, faz carícia na imoralidade, mas a graça de Deus me ensina a renegar a impiedade, a renegar as paixões deste mundo, para viver uma vida justa, sóbria e piedosa diante de Deus. Renegar é tirar o meu interesse próprio e colocar o interesse da graça de Deus. Isso aqui é difícil, irmão. Viver o que Paulo disse lá em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é complicado. Ser uma nova criatura dá trabalho, mas é o que a graça está ensinando. Você não é obrigado a aceitar a graça, mas saiba disso, aceitou a graça de Deus, vai ter que viver conforme a graça de Deus. Jesus vai dizer isso lá em Mateus: sede perfeitos como vosso Pai também é perfeito. Que dificuldade ser perfeito igual a Deus. Como é que Jesus vai dizer isso para mim? Eu tenho que ser perfeito igual a Deus. Não é nesse sentido, é no sentido de buscar a perfeição. Jesus diz: sede perfeitos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, sede santos. Santidade e perfeição são parâmetros da graça de Deus. O que Jesus está fazendo em minha vida, o que Jesus está fazendo na vida da igreja dele, na minha casa, na minha história, em nós, é nos tornar perfeitos e santos. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. E lutar contra essa obra é tolice, é burrice lutar contra essa obra. O jeito é aceitar essa graça, viver essa graça, andar nessa graça, gozar da alegria que há nessa graça. Essa graça é o maior presente que nós recebemos. E torná-la de forma banal vai ser a maior tolice de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, meu tempo já está indo. O apóstolo Paulo vai dizer que precisamos ver uma vida piedosa, submissa à vontade de Deus. Uma vida de justiça, integridade, pureza. E uma vida com a mente sã, com a mente dominada de forma moderada. Todo aquele que é salvo na pessoa do Senhor Jesus tem que aprender a controlar as próprias paixões, tem que aprender a tratar com justiça o seu próximo e tem que aprender a ter uma vida de adoração diante do Senhor Jesus. É isso que Paulo está ensinando, é isso que a graça ensina. Paulo vai dizer em outro texto, em Filipenses, que nós somos chamados para sermos astros em meio a uma geração corrompida. Jesus vai dizer: vocês são luz. Tem que ser diferente, não dá. Como é que um sal tempera? Como é que um sal tempera? Quando o sal sai do saleiro. Se você ficar no seu cantinho, aqui no seu salzinho, se acomodando com isso, se acomodando com aquilo, não vai cumprir o propósito da sua vida. A graça que está em você está te chamando para levar graça no meio de uma geração corrompida. E é dessa forma que Jesus vai salvar almas ainda no tempo que resta nessa terra. A graça faz a gente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pessoas conformadas vivem a vontade do mundo, que é ruim, desagradável e imperfeita. Mas os inconformados com este mundo, que são transformados pela renovação do entendimento, pela graça do Espírito Santo de Deus, experimentam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Agora Paulo vai dizer algo interessante no versículo de número 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça ensina duas coisas. Primeiro que a graça ensina: renegue este mundo. Abandone, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Este é o evangelho genuíno. Esta é a graça verdadeira. O resto é graça barata. Não aceite, não deixe penetrar o seu coração. E a graça também ensina a guardar a bendita esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça nos ensina a parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro, a nossa salvação.
A graça ensina a deixar as coisas deste mundo, tal como um peregrino vivendo em terra alheia, e caminhar em direção à vontade do Senhor nosso Deus. A graça ensina a aguardar a bendita esperança. Bendita esperança, nos termos apostólicos daquela época, era a segunda volta de Cristo. João 14:1 em diante, Jesus vai dizer que ele voltaria, que não era para os discípulos se turbarem com o coração, ficarem conturbados, preocupados, que ele voltaria. Ele foi preparar lugar nas moradas de Deus que já existia, para depois buscar-nos e levar para morarmos com ele por toda a eternidade. Esta é a bendita esperança. E Paulo diz, aguardando a bendita esperança. A graça nos ensina a aguardar. Esse termo grego, aguardar, é receber alguém. Ficar esperando para receber alguém. A igreja do Senhor Jesus, que renegou as paixões deste mundo, que está se afastando cada dia mais do pecado, que está deixando de lado as coisas terrenas, passageiras, está aguardando receber o dia, o chamado de subirmos aos ares e encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Essa é a nossa bendita esperança. E essa graça me ensina a aguardar. Este mundo clama e pede para eu desfrutar, para eu pegar aquilo que está passando na minha frente e usufruir dele, quer seja dinheiro, quer seja mulher, quer seja fama, os aplausos, o que é que seja que está passando, mas aquele que sabe o que está aguardando, não perde tempo com o que está passando neste mundo. Aquele que sabe quem está aguardando, o soberano Senhor Jesus Cristo, não se apega com as coisas dessa terra, porque ele sabe o que ele está aguardando. E o que é que esse crente está aguardando no Senhor Jesus Cristo? Apocalipse, capítulo número 1, versículo de número 13. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse quem a igreja está esperando receber, Jesus glorificado, e por causa disso, desta graça, ela deixa este mundo, ela vira as costas para essa terra, e recebe a graça salvadora do Senhor Jesus. Jesus diz em Apocalipse 2, e aqui eu termino, 8h40, como o pastor pediu, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Adão tinha o direito de comer dessa árvore, mas preferiu comer da árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha tudo para continuar comendo da árvore da vida, mas Adão foi um derrotado. Adão perdeu para o pecado. Adão perdeu para a concupiscência. Adão perdeu para as coisas deste mundo. Adão perdeu o direito de comer da árvore da vida. E todos que vêm com Adão também são perdedores. Mas a palavra de Deus diz que o pecado que entrou por um homem, também a salvação entrou por este homem chamado Jesus Cristo. Este homem, Jesus Cristo, me dá a condição de eu ser um vencedor. E ele diz, ao que vencer o pecado, ao que vencer a prostituição, ao que vencer o adultério, ao que vencer a luxúria deste mundo, ao que vencer as coisas dessa terra, eu darei direito de comer da árvore da vida. Pela graça de Deus, seja um vencedor, vença esta terra, porque o que nos espera é muito maior do que está aqui. Amém? Que você possa viver na graça salvadora do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?